Muito bem. O segundo tema que sabemos que é candente e que os sindicalistas não querem que nós nem o discutamos. Então, nós não podemos fazer o seminário. Nós temos que discutir porque nós somos juízes, né? Nós vamos ver os processos. Então, acho que a nossa contribuição é sempre tentar trazer um juízo de proporcionalidade, que é a quantificação dessa contribuição. A quantificação. Eu tenho a impressão que essa contribuição ela tem que estar dentro de um valor que seja proporcional, razoável, e que não seja muito elevado, né? É isso, é difícil quantificar, eu concordo que é difícil quantificar, mas também não podemos quantificar de uma maneira que essa contribuição seja esvaziada pelo valor. Eu já vi assim, ideias assim, não, meio-dia de salário. Eu falei assim, essa ideia, com todo respeito, a pessoa não compreende a importância que o sindicalismo teve na história da democracia e continua tendo, porque ele é a única voz praticamente contra, que vai apresentar uma opinião contrária à opinião dominante. Mas, em suma, o que é proporcional? Eu acho que a velha contribuição sindical obrigatória genérica, que foi abolida, era criticada por todos nós, porque não tinha nenhuma contrapartida, né? Às vezes o sindicato podia ser um sindicato sem nenhuma expressão, sem nenhuma atividade, sem nenhum serviço prestado e recebia contribuição, né? Então, de fato, ela tinha defeitos severos. Agora, os defeitos tinham que ser corrigidos e não a medida ser transformada numa forma de espoliar os sindicatos, destruir os sindicatos. Então, aquele um dia de trabalho, com todo o respeito, aquilo é passado. Eu acho que, da maneira que está, o valor tem que ser maior. O que eu acho que é proporcional hoje. Se não tem aquela contribuição que é isenta de qualquer discussão, nós, como magistrados do trabalho, quantos casos nós julgamos sobre contribuição sindical obrigatória? Eu já devo ter sido relator de mais de 200 mil processos. Eu devo ter julgado uns 5 no máximo. Não é verdade? Não tinha ação, não tinha discussão sobre isso, né? Então, mesmo depois da emenda 45, que nos deu a competência, né? Então, ou seja, nós temos já 20 anos aí de experiência e não tinha ação. É sinal de que aquele dinheiro era absolutamente garantido. Esta é uma novidade, vai surgir, tem resistência, tem várias correntes. E ela está conectada à negociação coletiva trabalhista. Então, me parece que... É claro que se o sindicato não quiser cobrar nada, bom, não tem problema nenhum. Nós estamos só discutindo os parâmetros. O que seria abusivo ou não, o que seria desproporcional ou não. O movimento sindical fala, com toda a razão, se eu estivesse no movimento sindical, falaria a mesma coisa, mas não é o nosso papel. Aqui nós estamos tratando, neste caso, nesta palestra, de parâmetros sob o enfoque do direito também do Poder Judiciário, do Ministério Público do Trabalho, daquilo que nós estamos acostumados a lidar dentro da ordem jurídica, né? Me parece que a contribuição, um dia de contribuição, em tese, varia dependendo da base de cálculo, né? O que é salário de um dia, mas a lei já explicava bem. Dentro da explicação da lei que foi alterada com a reforma trabalhista e que vigorou durante cerca de 80 anos, 75, era mais ou menos 3,3% do salário. Então, me parece que nós temos que trabalhar com um número que seja 2 vezes ou 3 vezes maior do que isso, né? Que não pode passar disso. Em outros países, os números são muito maiores. São muito maiores. Agora, evidentemente, que
eu acho que, como diz a desembargadora, de 7% a 10%, eu ouvi aí, é de 6% a 10%. Acho que não é abusivo, porque ela é cobrada em função da negociação coletiva por um ano, aí o sindicato tem que agir com bom senso. Se ele vai cobrar 2%, tudo bem, cobre de uma vez. Mas se ele vai cobrar, ou se o valor fixado vai dar 6%, tenha bom senso. Parcele isso, né? Porque, vejam bem, se nós fizermos uma conta, um salário de R$2.000, 1% significa R$20. Também dizer que isso é abusivo, sinceramente, é muita má vontade, né? É um valor modesto, né? É um valor modesto. Então, eu tenho a impressão que o ideal seria que o direito não, as autoridades, como diz a OIT, não entrassem nesse assunto. Isso é o ideal. Mas nós sabemos que, na tradição do nosso direito, se houver ato abusivo, nós entramos em qualquer assunto. Não é assim, né? Tudo passa pela proporcionalidade, pelo princípio da proporcionalidade, pelo princípio da razoabilidade. Então, nós já estamos tentando antever um parâmetro em que nós, magistrados, Ministério Público, vamos dizer, olha, está razoável. Não pode ser o parâmetro da velha jurisprudência, porque a velha jurisprudência é muito restritiva, né? Então, tem que ser um parâmetro maior aí nesse limite aí que chegue no máximo a 10% do salário, mas que seja 9%.